Hoje o tema é Não Consigo Engravidar. E essa sugestão foi a Camila, uma seguidora do YouTube, que deixou falando para eu comentar um pouquinho sobre esse assunto. A questão de gestação tem muito a ver, lógico, com maternidade e com mãe, né? Então a gente está falando do feminino. É normal, quando a gente trabalha em constelação familiar, ao investigar essas questões de fertilidade da mulher, né, que é uma questão muito profunda e dolorosa, né? A mulher que quer realmente ser mãe e não consegue, a gente começa a olhar para o passado, para a mãe, para as avós e percebe situações de muitas dores, por exemplo, avós que abortaram muito, ou que perderam crianças muito cedo, às vezes a própria mãe que teve abortos ou que teve muita dificuldade na gravidez, né? Não tinha um apoio emocional, não tinha alguém do lado, às vezes aquele pai foi embora e deixou essa mãe sozinha, grávida, e logicamente isso vai se refletir nas gerações posteriores. Então, o primeiro passo, né, para a gente olhar em relação à gravidez, né, a possibilidade de gestar, é olhar o histórico familiar, principalmente das mães. Como eram as relações, possíveis abortos, possíveis perdas, possíveis dores. Mas a constelação, ela amplia também nosso olhar e ela mostra que pessoas que estiveram com relações muito profundas, seja com o nosso pai ou com a nossa mãe, também fazem parte. Então, às vezes, a gente vê aquele pai ou aquele avô que tinha outras mulheres e eles também podem ter tido filhos fora da relação não assumidos, podem ter provocado abortos com essas namoradas, né, insinuado, né, insistido para que essas mulheres fizessem abortos. Então, as dores também desse feminino que tem a ver com as relações do nosso pai ou dos nossos avós, homens, também faz parte. O que vai ajudar a gente a olhar para essa história? O convite é sempre olhar para a dor, olhar para pessoas que não puderam gestar, ou que gestaram e tiveram muitas dificuldades de criar, ou que gestaram e não foram assumidas, né, pela relação, seja pai, avô, tios, né, do nosso sistema familiar. E quando a gente olha para essa dor, a gente vai entender que, ao mesmo tempo que um lado biológico quer gestar, tem um lado também interno, emocional, que não confia no masculino, que tem medo. Algumas mulheres relatam, inclusive, que tem assim uma sensação de que a gravidez pode dar muito errada, pode causar mortes. Eu já trabalhei em constelações onde ficou bem claro, né, que havia uma mãe que morreu no parto. Então imagine essa dor, né, dessa mãe, dessa criança que ficou e de alguma forma talvez tenha se sentido responsável pela morte da mãe, além de todo o trauma, né, de não ter podido ter sido criado pela mãe. O homem, o marido ao lado, ter perdido a esposa, né, quem entrou no lugar, e às vezes essa pessoa que entrou, uma madrasta, ela não é afetuosa, ela cuida de uma forma bem rude desse filho que perdeu a mãe. Então essas histórias, elas podem estar pesando. Trabalhar emocionalmente essas questões é muito importante, porque se a gente não sabe lidar com esses medos que estavam inconscientes e começam a vir à tona quando a gente vai se trabalhando, a gestação ela não é como se fosse também um grande fantasma dentro de nós. A gente não está realmente entregue para esse movimento. Então esse é um primeiro ponto importante para a gente olhar, essas dores emocionais relacionadas a perdas do passado, do feminino da nossa família e das relações também que os nossos pais e avós tiveram. E é também interessante a gente entender que às vezes a natureza não nos permite que a gente possa ter filhos. Nem todo mundo vai ter. Então também tem um lugar que a gente precisa entrar em contato com a nossa impotência diante da vida. Nós não dominamos nem a vida e nem dominamos a morte. Existe uma inteligência maior que cuida disso. A gente deveria aprender a ficar um pouquinho menor, mais humilde em relação à vida, e aí, claro, a gente pode ter os projetos, a gente pode querer, mas às vezes não é esse o desígnio nosso. Então a gente precisa aprender a ficar em paz com isso, até com a possibilidade de não poder gestar.
É uma coisa que às vezes eu falo, eu atendo algumas mulheres, né, que querem, né, fazer todo esse processo da inseminação. É um processo caro, um processo complicado em vários aspectos, né, emocionalmente, fisicamente, né, com aquelas injeções de hormônios. Enfim, é um tratamento bem complicado. E às vezes eu percebo assim uma insistência que parece até uma insistência no sofrimento, né? Então a pessoa, ela vai abnegada, ela não aceita o não da vida. Eu diria para olhar um pouquinho dessa forma, o quanto que realmente compensa esse sofrimento, às vezes a relação totalmente estremecida, porque, né, a relação sexual já fica péssima, né? Então tudo fica focado na gestação, muitas vezes um dos lados não deseja. Então como é que é olhar para isso e se existe essa obstinação, em nome de que estamos carregando essa obstinação, né? Então fica esse o convite. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho a Camila a ampliar essa visão a respeito de poder gestar, de poder gerar um filho ou não. E, claro, desejo muito boa sorte a ela e todas as mulheres que estão querendo gestar, que seja um processo natural e bom para todas as partes. Então é isso, até um próximo vídeo, um grande abraço para você.